Mas eu quero continuar falando sobre esse assunto, porque ele é super importante na nossa jornada diária, sabe? De nós levantarmos a nossa consciência sempre de que alguém mora em mim. Mora em você, a pessoa do Espírito Santo, da qual exerce total influência na nossa vida. Ele é responsável por nos conduzir, Ele é responsável por nos fortalecer, para falar conosco, nos dar visão e tudo que nós precisamos. Lembrando sempre da consciência da pessoa dele, gente, eu quero te falar, tudo está debaixo de um propósito que Ele tem para nós. É por isso aí, quando você acorda de manhã, você tem que lembrar que você é um ser espiritual vivo. E que o Espírito Santo está ali para receber um bom dia, né? Se acordou de tarde, boa tarde, né? Se dormiu o dia inteiro, boa noite. Eu não sei, mas essa relação de consciência, ela é importante demais, gente, para tudo que a gente enfrenta e situações que nós estamos vivendo. Eu sei disso e é dessa maneira, tudo que eu e você enfrentamos, há uma resposta dele, há algo que ele tem para nos falar. E esse é um segredo muito grande na nossa jornada. Nós estamos continuamente sendo assistidos por uma pessoa que mora em mim, mora em você, e sempre vai te falar algo. E sempre vai te dar um toque. Você vai perceber isso, você vai crescer dentro desse relacionamento, de entender como ele trabalha. Uma própria palavra mostra, né? Eu quero começar com um texto aqui. Eu tenho muitas coisas para falar sobre isso, eu preciso que você fique alimentando isso no teu coração. A força, deixa eu te falar antes de ler isso, a força da igreja, gente, que não estou falando prédio não, nem nome de placa de igreja, isso aí não salva ninguém. O que salva e transforma é Jesus, o Rei da Glória. Ok? Então a gente precisa se organizar, bota uma placa, uma chamada específica, beleza. Mas é Ele, tudo é Ele. Então eu quero te falar que a força da igreja, que é você, está na pessoa dele em você. Se eu descubro isso e continuamente eu medito nisso e continuamente eu dou espaço, eu busco, eu sei dessa relação que eu preciso ter com ele, as coisas funcionam, principalmente nos dias de hoje, para nós não andarmos em lugares errados, em portas erradas, entrarmos por situações que não deveríamos entrar. Então hoje nós estamos vivendo um tempo da igreja que será super protegida e guardada para um propósito, desde que ela reconheça isso. E daqui para frente, gente, dias estranhos, dias de engano, dias de portas, vou te falar, meu Deus do céu, o que está acontecendo? Onde as pessoas estão sendo tomadas na sua maneira de pensar, de uma maneira errada, com pensamentos que não são verdadeiros. As oportunidades, então, para as pessoas caírem em ciladas, cada vez aumenta mais. Alguém está entendendo o que eu estou falando? Então, eu quero ler pelo menos 2 textos para te falar a importância disso. O primeiro texto está aqui, em Atos capítulo 19, quando Paulo ele chega a Éfeso. Paulo chega em Éfeso, no verso 1 de Atos 19, Bíblia de papel. Boa, eita glória, vamos embora, canetinha e vamos embora. Então, ele chega em Éfeso, o primeiro verso, achou ali alguns discípulos. Agora veja, e perguntou para eles, vocês receberam porventura o Espírito Santo quando vocês creram? Eu não sei se dá para você perceber o coração do apóstolo Paulo aqui. Olha a primeira pergunta que ele faz, achou os discípulos, aí vem cá, quando você, primeira coisa, não perguntou, como está sua mãe? Como é que vai a família? E aí, está legal? A temperatura está boa aqui? Como é que está Éfeso? Mas a Bíblia registra isso, eu entendo. Se a Bíblia está registrando isso, gente, é porque nós precisamos prestar atenção. O apóstolo Paulo, ele não fazia viagens missionárias de brincadeira, ele não fazia porque ele estava a turismo. Estou fazendo turismo, não. Ele tinha propósito. Então ele acha um grupo de discípulos e pergunta, vem cá, vocês receberam o Espírito Santo? Por que eu estou falando isso, gente? Porque a gente encontra ainda no meio cristão pessoas que não sabem nada sobre o Espírito Santo. Pessoas que já ouviram sobre o Espírito Santo, está na palavra, mas na prática não sabem como ele se manifesta,
como ele se movimenta, a importância de nós cooperarmos com ele. Não sabe nada disso. Ou nós estamos falando continuamente para você orar em línguas, é porque orar em línguas te edifica em primeiro lugar. E eu preciso ser edificado como um ser espiritual vivo. Ora, se a própria palavra declara que eu sou edificado quando eu oro em línguas, por que eu não oro em línguas? De repente eu estou não orando em línguas porque eu estou considerando que eu não estou com vontade. Ah, pastor, a reunião não está assim legal, eu não sei. Ainda tem muitas dúvidas, gente. Muitas. Sobre algo tão simples. A ação do Espírito Santo, quando ele caiu no dia de Pentecostes, todos foram cheios do Espírito Santo e passaram a falar em outras línguas. O nosso espírito, ele precisa ser edificado. Aí você fala, mas eu estou ouvindo mensagem. Não necessariamente uma mensagem te edificará. Se eu não tenho entendimento, como o Espírito Santo opera na minha vida, gente. Até mesmo aquilo que você está ouvindo nessa noite, se não operar o Espírito Santo para você ter entendimento e uma claridade chegar, não funciona. Você entende? Eu não posso usar a minha humanidade, o meu homem natural para receber de Deus, porque eu não vou receber nada. Eu recebo via Espírito Santo de Deus. Diga aleluia. Quem está entendendo aí? É legal, o pessoal que está assistindo a gente. Então não é um assunto que todo... Ah, pastor, a gente já sabe sobre isso. Primeira coisa que chega lá um grupo de discípulos, o apóstolo Paulo pergunta, vocês receberam o Espírito Santo quando vocês creram, cara? Ao que lhe responderam, pelo contrário, nem mesmo ouviam que existe o Espírito Santo. Fala aí para mim. Pergunta se os discípulos não estavam perdidos. Estavam muito perdidos. E existem várias formas das pessoas não terem entendimento sobre a pessoa do Espírito Santo dentro da própria igreja, ou da organização chamada igreja, que é um perigo. O grande perigo é a organização chamada igreja determinar aquilo que o homem ele tem que saber. Aí vira uma instituição social, alguma coisa assim bacana, religiosa. Mas Paulo pergunta, vocês receberam o Espírito Santo quando creram? Tamanha a importância da pessoa dele, a força, como eu disse, da igreja está na pessoa dele. A força de cumprir um propósito, a força de nós seguirmos adiante, sendo renovados, fortalecidos, vem dele. Tudo vem dele. Não, pastor, eu vou tomar aí umas vitaminas que vai me ajudar. Ajuda. Mas o que te faz avançar determinado, e o que te faz enxergar a coisa, é ele dentro de mim, operando no meu espírito. O espírito humano vivo, com a pessoa do Espírito Santo, tem que comandar o resto da nossa vida, gente. Entende? Pelos dias que nós estamos vivendo. Então veja, perguntou. Aí eles, não ouvimos nem falar. Então Paulo perguntou, vocês foram batizados em quem? Nós fomos batizados no batismo de João. Verso 4. João realizou o batismo de arrependimento, dizendo ao povo que cresce naquele que vinha depois dele, a saber quem? Jesus, o Rei da Glória. Eles, tendo ouvido isso, eles foram batizados em o nome do Senhor Jesus. Foram batizados nas águas agora no nome de Jesus. Agora o que acontece agora no próximo verso? E Paulo, impondo as mãos sobre eles, veio sobre eles o Espírito Santo, e tanto falavam em línguas como o quê? E eram ao todo uns 12 homens. Você vê o coração do apóstolo Paulo em ter certeza que a igreja estava sendo ministrada de maneira correta, porque qualquer ministração que a gente possa fazer, ou qualquer crescimento, na verdade, tudo depende do Espírito Santo em alta. Jesus em Atos capítulo 1, ele fala assim, estou indo, hein? Mas é o seguinte, espere em Jerusalém até que do alto vocês sejam revestidos de poder. Quando Jesus ele foi batizado, você pode pegar isso em Mateus 4, anote aí, Lucas capítulo 4, no início. Jesus foi batizado nas águas por João Batista e veio sobre ele o
Espírito Santo. E o pai deu uma declaração: eis o meu filho em quem eu tenho prazer. E sabe, eu já falei isso mais de uma vez, mas o que aconteceu com Jesus naquele momento, não só de ouvir uma voz, da qual Deus está dizendo: cara, você é meu filho amado, cara. É tipo assim, olha, você está debaixo do propósito, eu te amo, estou contigo. Mas também ele estava cheio do Espírito Santo. Aí sim ele foi guiado para ser tentado, ele foi para a prova. Mas primeiro ele estava cheio do Espírito Santo, da qual essa é a ação de Deus na nossa vida. O que Deus quer é que eu e você andemos cheio do Espírito Santo. E andar cheio do Espírito Santo não é algo que, beleza, eu me enchi semana passada e depois deixo. Não, é todo dia. Eu tenho que manter o tanque em alta. É uma consciência que eu preciso ter diária dele, da pessoa dele. Último encontro que a gente estava aqui, quem não é batizado no Espírito Santo vem à frente, a maior parte foi todo mundo batizado. Porque esse é o desejo. Mas é isso, pastor, os negócios saem da minha boca e tal. É isso mesmo, é pela fé, cara. Continua orando. Continua orando, continua orando, continua orando, você está sendo edificado, porque eu creio. Oramos porque cremos. E nós nos movimentamos porque nós conhecemos uma pessoa que está em nós, que direciona, que fala, que mostra coisas aqui dentro. Não é não, que te dá sensibilidade e reconhecer. Não, vai, não vai, olha primeiro, vai devagar, presta atenção. Eu estou falando coisas que a maior parte da igreja sobre a face da terra não dá a mínima mais, mas está perdida. É uma igreja intelecto, é uma igreja eu faço tudo o que eu quero. O homem tem essa capacidade de fazer tudo o que ele quer. Ele tem a capacidade de direcionar a sua própria vida, de tomar decisões, fazer escolhas. Mas sem o Espírito Santo eu estou liquidado, eu não sou a igreja, eu não sou o corpo dele, eu sou um ser independente de Deus. Não dá certo, gente. Os dias são de muito cuidado. Essa igreja que está indo avançando é porque ela está reconhecendo e entendendo o mover do Espírito. O mover do Espírito no nosso coração, com coisas básicas do dia a dia, em várias situações que eu e você enfrentamos. Então, em Atos capítulo 2, era aquilo que Deus já tinha determinado. Dia de Pentecostes chegou, o Espírito Santo caiu. Essa é a passagem que nós estamos lendo. Então, ao cumprir-se o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar, os discípulos. E Jesus já tinha avisado: fiquem em Jerusalém, até que do alto. De repente veio um som como de um vento impetuoso e encheu toda a casa onde estavam sentados. Apareceram distribuídas entre eles línguas como de fogo, as quais pousaram sobre cada um deles, e todos, diga todos, foram cheios do Espírito Santo e começaram a falar em outras línguas, segundo o Espírito lhes concedia que falassem. Os discípulos, 120 pessoas. Faz sentido essa igreja quando ela é revestida do Espírito Santo. Sem revestimento não dá. Sabe, a gente tem que tomar um cuidado muito grande, porque há uma natureza, essa natureza humana, de querer controlar e pensar e determinar muita coisa na nossa vida. E a gente tem que ser aquela pessoa de segurar. Espera aí, está vindo na minha cabeça, eu estou olhando, eu estou tirando umas conclusões aqui e tal, mas eu quero saber o que Deus tem a dizer. Isso é um treinamento. Escreve aí, eu preciso fazer um treinamento. A igreja não pode sair desse treinamento até ela aprender isso e continuar nessas pisadas. Uma pisada de que eu estou vendo Deus falar comigo, então eu sigo. Agora, se eu estou num lugar perdido, Deus já não está na minha frente, porque eu resolvi ir para lá, vai ficar complicado, gente. Eu estava lendo essa semana Deuteronômio capítulo 1, e o povo disse para Deus assim: não dá para entrar, tal, aquele negócio todo. E Deus falou: então tá legal, só vai entrar Josué e Caleb. Vocês vão pegar, dar meia volta, volver e vão de novo para o deserto. Não. Aí vem esse negócio: não, agora a gente vai para frente, Moisés, nós vamos entrar na terra prometida e tal. Tomaram uma surra.
E há uma declaração bem interessante lá, que eles fizeram exatamente o oposto que Deus tinha determinado. Continua sendo a mesma coisa. Essa é uma experiência que a gente lê do povo de Israel, mas de um modo geral, a igreja continua tomando a mesma posição. Ela não sabe que por trás de uma empolgação, ou por trás de uma vontade muito grande de fazer algo, ela está saindo de um comando de Deus. Não funciona. Não dá certo, não vai adiante. Alguém está entendendo? Gente, nós estamos vendo esses dias que a gente tem que se movimentar muito pouco. Sabe aquele negócio que você já está tão experiente que você está na hora certa, no lugar certo para fazer gol? Tipo Romário. Até hoje. Romário ainda joga bola até hoje. Eu vou te falar, o cara continua fazendo gol. E já aprendeu. Então isso vai evitar muitos prejuízos. Vai evitar muito, mas muitos prejuízos, evita. Eu gosto sempre de uma frase do Brother Hagin, sempre falava sobre isso, é melhor você estar atrasado do que adiantado. Porque se você estiver atrasado, você só está vendo Deus um pouco mais longe, mas estou vendo ainda. Mas se eu estiver adiantado, perdi. E agora? Alguém está pegando? Há uma vida séria para a gente viver, porque envolve outras pessoas, envolve um propósito de Deus, então nós temos que ser mais cautelosos, mas aprender a ter esse discernimento, de saber a movimentação e a sensibilidade do Espírito Santo para falar conosco. Estão me olhando assim com os olhos desse tamanho. Ok? É assim que funciona, pastor, eu não estou entendendo. Mas é. Os nossos olhos naturais, esses 5 sentidos, ele rapidinho toma conta de tudo que a gente quer decidir, fazer, eu quero, eu vou, pá. Não é dessa maneira que a gente caminha. E Deus programou para que eu e você terminássemos muito bem, obrigado. Amém. Ok? Porque tem um caminho, tem uma jornada. Uma jornada definida por Ele. Uma jornada assistida, muito legal. Você vê inúmeras passagens dizendo que Deus não só Ele direciona, mas na direção que Ele me direciona, Ele me assiste. Não, então, por exemplo, Ele me direciona à direita, Ele me assiste, não me faltará nada, porque eu estou direcionado. Então, esse é o segredo, sempre foi. Velho Testamento, estava falando com o pastor Marcelo ali em cima, a gente estava conversando. Eu amo Moisés nesse conteúdo, porque várias vezes está escrito dessa maneira: e fez Moisés segundo o Senhor havia ordenado. E fez Moisés segundo o Senhor havia ordenado. Continua sendo a mesma coisa. Deus não mudou, Ele é assim, porque nós o servimos. Amém. O propósito é esse. Eu não sei se você é novo na fé, tem visto muitas pessoas novas no nosso meio, ou de repente você vem de outros lugares, Deus te direcionou, está aqui conosco, muita gente na internet também assiste, mas tem coisas básicas que tem que estar dentro de você, porque se não tiver, não tem como construir outro fundamento, ou qualquer fundamento que venha, ele vai ruir em um determinado momento, porque o fundamento básico, o básico não está ali instalado. Alguém está entendendo? Então certifique-se que você é uma nova criatura e cheio do Espírito Santo. Não, pastor, eu fui batizado no Espírito Santo, eu oro em línguas e tal. Então beleza, você está no caminho, você está no fundamento. Valorize cada vez mais isso. Tenha consciência da pessoa que está em você. Porque se a gente faz esse diálogo com Ele continuamente sobre várias áreas, Ele vai falando contigo. Ele vai te mostrando, Ele vai dando sinais. Essa semana Deus me mandou um sinal para mim, um pequeno sinal de algo, mas muito legal, tipo aquela, tem uma nuvem, o profeta, o negócio é o seguinte, tem uma nuvem pequenininha, cabe aqui na minha mão, pô, meu irmão, vamos embora correr que a chuva está violenta, vai vir aí. Você entende? Deus faz isso, Ele dá determinados sinais, que nós reconhecemos pelo Espírito, é Deus falando conosco. Você abrir, por exemplo, em Jeremias 10, pode abrir? No verso número 23, o profeta já sabia. Se lá no passado eles já sabiam que era assim, então hoje, a igreja dos dias de hoje,
A total influência do Espírito Santo na nossa vida. Veja o verso 23. Eu sei, ó Senhor, que não cabe ao homem o quê? Determinar o seu caminho. O que mais o homem faz é determinar a sua jornada. Nem ao que caminha dirigir os seus passos. Você sabe que tem dois conteúdos aqui. O primeiro é que não cabe a mim determinar para onde eu vou. E o segundo é que nesse caminho que foi determinado por Deus, Ele me assiste, Ele me dirige, Ele me aconselha. Porque nós precisamos disso. Eu e você precisamos disso. Precisamos saber lidar com os confrontos em relação a adversidades, obstáculos e o que o inferno mexe do lado de fora. Precisamos ter sensibilidade de reconhecer qual é o nosso posicionamento. Que passagem, gente. Maravilhosa, né? Vamos continuar aqui que eu quero conversar um pouquinho sobre isso. Ó. A gente ensina isso na Escola Atos, mas eu quero trazer a tua memória para reforçar isso aí. Nós sabemos que Deus, ele, ao montar, vamos dizer assim, né? Ele que montou, eu creio. Obviamente, isso aqui é uma compilação que foi feita, eu creio, na ordem certa. Quem sou eu para dizer, não, eu tinha que botar o Apocalipse logo no meio. Né? Não, eu creio. Isso aqui é divino, é Ele. Se alguém começa a pensar, não, isso foram os homens que escreveram, não, cara, você está num lugar perigoso. Isso aqui é a palavra dele para mim. Isso aqui é divino. Tudo aqui é divino. Tudo aqui fala comigo. Tudo fala comigo. Tem que ser dessa maneira, gente. Eu não sei se a igreja está entrando num tempo onde outras coisas entraram no lugar da palavra como base da nossa vida. Qualquer coisa que o homem venha a falar, ou as suas filosofias, os seus entendimentos. Se isso aqui virou só um apoio, eu estou liquidado. Isso aqui não é apoio, isso é a base, isso é a minha vida. É Ele falando comigo. Quando você lê a Bíblia, é Ele falando contigo. Tem que ter essa consciência diária, gente. Para a gente ter temor e paixão por ler esse livro. Que é Ele. Ele é a palavra viva. Mas, onde é que eu estava mesmo? Sim, estava aqui. Então, vamos pegar essa revelação simples, trazer à tua memória, só para você recordar os evangelhos. Não em primeiro. Porque a primeira coisa é passar pela porta. A primeira coisa é ser transformado numa nova criatura. Ninguém anda com Deus se não for nova criatura. Mas pastor Hélio, eu estou na igreja. E o Kiko? Está na igreja? Então eu já te mando essa. Você que está me assistindo pela internet. Está na igreja não significa que você anda com Deus. Não diz nada? O lugar onde eu moro não diz nada se eu estou andando com Deus? A profissão que eu tenho não diz nada se eu estou andando com Deus? A igreja onde eu estou não diz nada se eu estou andando com Deus? O que diz para mim e para você que eu vou verdadeiramente andar com Deus é se eu sou nova criatura. Uma nova criatura está qualificada para andar com Deus. Não só qualificada para andar com Deus, mas para cumprir um propósito vencedor. Porque 1 João 5,4, anote aí. Todo que é nascido de Deus, vence. Vence o sistema desse mundo. E essa é a vitória que vence o sistema desse mundo. O exercício da minha fé. Uma vez que eu sou nova criatura, certifique-se. O pastor falou muito bem. Se você tem algo no teu coração que você não tem certeza se você é uma nova criatura, entregou tua vida para Jesus, é hoje. Mas você tem que ter essa certeza. Em Romanos, anote aí, capítulo 8, verso 16, diz lá que o Espírito Santo testifica com o meu espírito que eu sou filho. Minha natureza mudou. A primeira coisa. Por isso que Jesus veio, porque Ele é o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão tem que passar nessa porta. E eu sempre ensino, eu falo para vocês, legal, esse é um primeiro passo para que esse passo estabelecido possa agora vir a outra perna, dar o outro passo, gente. E o próximo passo está no livro de Atos. Você é uma nova criatura, Elinho?
Por isso que Paulo perguntou, vem cá, vocês receberam o Espírito Santo quando creram? Quando você creu, você se torna uma nova criatura. Eu criei em Jesus, que é meu Senhor e Salvador, é mesmo? Qual é o próximo Paulo que o apóstolo Paulo perguntou aos discípulos? Vocês receberam o quê? Quando vocês se tornaram novas criaturas? Está claro isso, gente? Não deixe o inferno te confundir isso aí. Não deixe ele tirar a ordem disso. Não deixe que não é bem assim, eu não acredito, eu penso diferente. Você pode pensar o que você quiser, mas a Bíblia mostra como a gente deve pensar. Amém. Abençoado, cara, é aquele que pensa como Deus pensa. E se entrega. Eu não quero saber, mas Deus estabeleceu isso. Então aí é o livro de Atos mostrando a necessidade de todos estarem cheios. No primeiro capítulo, Jesus já fala, esperem em Jerusalém até que vocês sejam revestidos. Atos capítulo 2, e aí a gente vai vendo o Espírito Santo por todo o caminho. Então, beleza? Primeiro passo é esse. Nova criatura. Então, beleza, agora tem a base para eu ser cheio do Espírito Santo. E agora vai rolar as cartas, próximo passo. Elas anunciam e mostram isso, a necessidade, diga necessidade, de crescer. Isso aí não é opção. Eu crescer na minha nova identidade, um ser espiritual novo, bebê que precisa crescer. Então as cartas, elas têm essa finalidade, tudo na ordem, né? Nova criatura, ser cheio do Espírito. Agora eu estou em condição de crescer. Aí eu pergunto para você, eu posso crescer na minha nova identidade se os 2 primeiros passos não tiverem sido estabelecidos? Não. Não, pastor, mas eu sou nova criatura. Eu quero crescer. Faltou um passo. Eu sou nova criatura. E não sou cheio do Espírito Santo. Então eu não posso crescer. É isso. A prática é isso, gente. Por que Deus estabeleceu essa ordem? Porque Ele estabeleceu. A gente gosta de porquê, né? A gente parece criança de 4, 5 anos. Por quê? Por quê? Por quê? Não é melhor a gente aceitar? Pela fé? Que Deus estabeleceu? Gente, isso aqui faz com que as pessoas cresçam rápido, porque elas entenderam. Eu sou nova criatura, eu preciso do Espírito Santo para crescer. O revestimento dele, da plenitude do revestimento, ser cheio do Espírito Santo. Esse livro começa a tomar cor, você começa a ter entendimento de coisas que a tua cabeça não tem como compreender. Não, eu estou tentando, não tente crescer, se entrega a ele, a um processo e você crescerá. Não tente entender, não é para tentar com o cérebro, deixa que o Espírito Santo vai te trazendo revelações de coisas que são necessárias para o teu crescimento. Aí você vê a ordem legal, os evangelhos, livro de Atos, as cartas, chegando em Apocalipse para dizer, Alinho, a tua necessidade é se manter firme até o final. Porque o livro de Apocalipse diz que Jesus venceu, tudo acaba, tudo terminado, a igreja é vencedora, ele vai voltar, nós vamos viver com ele para sempre, amém, aleluia, e o capeta vai para o lago de enxofre. Mas está dizendo, o livro de Apocalipse, se você pegar, espreme ele, é um livro de perseverança. É um livro de ir até o final. Então começou a tua jornada, entreguei minha vida para Jesus, seja cheio do Espírito Santo, se mantenha cheio do Espírito Santo, e você crescerá em Deus até cumprir o propósito e irmos até o final. Quem está entendendo isso? Simples, né? Mas eu amo a simplicidade, porque isso aí, a renovação da nossa mente, e manter isso vivo, faz com que então a gente possa andar na luz, gente, na claridade. Você fica organizado por dentro, porque Deus estabeleceu que fosse assim. Ok? Sabe, quando você anda com Deus e em tudo isso aí que Deus está fazendo, e eu sei, você está crescendo, como eu também, a gente não está perdido. Você não faz ideia do número de cristão perdido, porque esses fundamentos não estão dentro. Básico, não sou eu que estou ensinando, é a academia da fé, não, é a palavra. A própria palavra nos ensina. A força da palavra, gente,
do que ela tem a me falar e mostrar o que é verdadeiro, porque só ela é a verdade, isso aí é incomparavelmente maior do que qualquer coisa que um homem estabeleça ou ele queira estabelecer. Há muito desejo humano de falar muita coisa, mas tem muita besteira por aí, e não é verdade. O segredo de eu me alimentar da verdade, cheio do Espírito Santo, me garante uma vida protegida do engano. Eu vou repetir isso, hein? O segredo de eu me alimentar da verdade, na ação do Espírito Santo, me garante uma vida protegida pelo engano que está sobre a face da terra. Sabe, o inferno, ele vai vir para cima da igreja com a própria verdade, ou com um pedaço da verdade, ou com meia verdade, ou com verdade 85%. Ele vai vir com gasolina azul. Não é do seu tempo, por isso que você nem riu. Tá? Mas eu peguei, quando era garoto ainda, gasolina azul. Mas tem alguma coisinha ali que não está legal. Então essa é a ação de Deus, até o fim. Veja um pouquinho aqui, falando sobre a pessoa do Espírito Santo, uma estatística bem básica, a gente sempre ensina isso na Atos, né? No Novo Testamento tem 224 versos citando a pessoa do Espírito Santo, é muito. Dos quais 55 versos estão no livro de Atos, gente, 24,5% só num livro de 28 capítulos. É muito, hein? Veja, não existe livro no Novo Testamento que tenha mais versos sobre o Espírito Santo do que o livro de Atos. Então, se for comparar com os livros no Novo Testamento, o livro de Atos está na frente. Veja, os outros dois livros, que são Romanos e 1 Coríntios, que mais tem verso sobre o Espírito Santo, se juntar os dois, não dá o número que tem no livro de Atos. Tremendo. Uma boa dica para você começar a conhecer mais e mais o processo da operação do Espírito Santo na tua vida, leia o livro de Atos. É óbvio, vai entender coisas tremendas. Você vê a igreja altamente conduzida pelo que Deus tem a dizer. Pega Atos 15, está falando lá, e o Espírito Santo pareceu bem ao Espírito Santo e a nós, olha só. Como é que põe a pessoa dele assim? Porque eles checaram no coração e viram que o Espírito Santo estava à frente, no conselho. Aleluia, hein? A vontade da gente fazer coisas, gente, ela é muito grande, tem que segurar. O conselho dessa igreja, quando começou a explodir no mundo inteiro, ali, pelo menos naquela área do Oriente, eles buscavam ter a sensibilidade para saber Espírito Santo. E agora? Está lá, Atos 15, dá uma lidinha lá. Você viu uma coisa fantástica que acontece? É que Paulo, ele tinha um colega de ministério que andavam juntos, chamado Barnabé. Aí os dois entraram lá numa polêmica. E os dois vieram a se separar. Só que, quando isso acontece, no lugar onde eles estavam e que isso aconteceu, tinha um cara chamado Silas. Mas ele não era daquele lugar. Ele, teoricamente, teria que retornar para a sua terra. Só estou contando rápido o negócio, mas é interessante. Mas aí Silas, está escrito assim, pareceu bem a Silas a ficar naquele lugar. Tipo, não sei, eu não vou voltar não. Mas tu é maluco, cara? Como é que lá a tua família, o teu cachorro que gosta de você, tu não vai voltar para casa? Não, eu vou ficar aqui. Não sei quanto tempo, mas o que está no meu espírito é ficar por aqui. O que está no espírito dele é uma direção. É o Espírito Santo que segurou ele ali, porque ele já queria montar uma próxima dupla do apóstolo Paulo. E ele se torna a dupla e vai fazer mais viagens missionárias do que nunca. Apóstolo Paulo e Silas. Mas isso foi porque o homem determinou na cabeça? Não. Por causa de uma inclinação do espírito de reconhecimento. Era uma igreja altamente sensível. Esse é o tempo do retorno dessa igreja. Esse é o tempo, não é a igreja que só planeja,
e tudo sai lá milimetricamente planejado e agendado. Não é meramente um trabalho humano. Em tudo que nós planejarmos e agendarmos, vamos checar se o Espírito Santo está nisso. Porque se não tiver, gente, é melhor deixar de lado. Vamos fazendo meramente trabalho humano, a força dele não está conosco. Uau! Isso individualmente para a tua vida, coletivamente como igreja. Seguir uma direção que Deus tem nos mostrado como ministério é um segredo. Mas é simples, é a vontade dele. O que Ele estabeleceu para mim e para você individualmente? Eu venho falando sobre isso. Né? Você tem um download aí no teu coração do propósito da tua vida? Ou eu estou perdido ainda achando só no que eu penso, o que eu acho e tal? Não, gente, não é assim que funciona. Há um propósito. Quando a igreja estava reunida e o Espírito Santo levantou e falou: agora vocês separem aí a Paulo e a Barnabé para a obra que eu tenho chamado. Eles reconheceram. Em termos de ministério, de chamada, em termos de qualquer coisa na tua vida, o Espírito Santo tem algo para te falar. Pede Ele para te dar um download, para você ser uma pessoa bem clara, de visão. E aí sim a gente completa. A gente faz o que tem que ser feito. E nem olha para o lado. Cada um aqui tem a sua jornada. Tem o seu propósito. Se olhar para o lado, não vai funcionar. Se olhar para o lado, você vai ficar intimidado. Se olhar para o lado, a gente vai falar: não, o cara está correndo bem. Agora, recentemente, um brasileiro ganhou na prova, hein? O cara tirou medalha de ouro lá na Diamond League lá. Como é o nome dele? Esqueci o nome dele aqui. Mas o moleque correu muito. Mas correu no lugarzinho dele, onde tinha que correr. Passando todas as barreiras, ele completou a carreira e venceu. Isso, gente, traz descanso. Nós não estamos competindo com ninguém. E ministerialmente, nenhuma jornada individual da tua vida não tem nada a ver com a do meu irmão. Cada um aqui enfrenta as suas lutas. Cada um de nós. Mas tem essa claridade. Estou no caminho certo? Eu estou caminhando na direção de Deus? Eu tenho tido essa sensibilidade, porque tudo isso se manifesta na forma de paz, que excede todo entendimento no teu coração. Uma tranquilidade e um fortalecimento que Ele te dá. Diga aleluia. Estou animado, cara. Lembra que eu sempre falo assim: cara, você está no lugar certo, na hora certa, você está... checa o teu coração. Você é um ser espiritual vivo. A bússola está dentro de você. Para que lado eu estou indo? Essa é a igreja. Mais um pouquinho. Vamos lá. Somados todos os versos sobre o Espírito Santo nos evangelhos, 48. Espera aí, somados todos os versos sobre o Espírito Santo nos evangelhos, deu 48? Não chega ao número encontrado no livro de Atos. Todos os livros do Velho, somados, Velho Testamento, né? Somados os versos sobre o Espírito Santo, chegam a apenas 1/3 em relação ao Novo. Porque nós estamos abra a tua Bíblia, 2 Coríntios 3. Nós estamos numa superior aliança. É a aliança do Espírito. Eu estou trazendo essa mensagem, gente, para te trazer consciência e renovar a tua consciência. Uma boa parte de vocês sabe, mas não é saber, é manter essa consciência viva. Então veja, 2 Coríntios 3, Paulo diz assim, vou começar aqui. Tá, 4, verso 4. E por intermédio de Cristo nós temos tal confiança em Deus, não que por nós mesmos sejamos capazes de pensar alguma coisa, como se partisse de nós. Gostei desse aspecto aqui, né? Nós fomos capazes de pensar alguma coisa. O que o apóstolo Paulo fazia, gente, é esconder os seus pensamentos nos pensamentos de Deus. Pastor,
nós vamos virar um legume. Agora não posso nem mais pensar? Pode. Mas a maior parte dos pensamentos que nós temos, se você for olhar bem, eles são meramente humanos. Meramente conclusões de situações que nós vamos vivendo. E não tem como ter o capacete do Magneto. O inferno vem e diz que você não vale nada, que não vai dar certo, que você é o próximo a tombar, que isso, aquilo, outro e tal. Cara, que interferência é essa que só piora, cara? A Paulo falou, não temos condição de pensar, não somos capazes de pensar coisa alguma, se partisse de nós. Pelo contrário, ele disse assim, a nossa suficiência vem de quem? Agora veja, o qual nos habilitou para sermos ministros de uma nova aliança. É o teu caso, hein? Não da letra, mas do Espírito, porque a letra mata, mas o Espírito o quê? Legal. Se o ministério da morte, está fazendo uma comparação super interessante, porque ele falou, olha, eu vou te falar, o ministério da morte, gravado com letras em pedra, se revestiu de glória, ao ponto dos filhos de Israel não poderem fitar a face de Moisés por causa da glória do seu rosto, ainda que desvanecente, como não será de maior glória o ministério do Espírito, do qual eu e você, nós estamos imersos nele, completamente imersos. Porque se o ministério da condenação foi glória, em muito maior proporção será glorioso o ministério da justiça. Quantos justificados estão aí? Amém. Porquanto, na verdade, o que outrora foi glorificado, nesse respeito, já não resplandece, diante da atual sobreexcelente glória. Ele termina dizendo assim, porque o que se desvanecia teve sua glória, muito mais glória tem o que é o quê? Permanente. Você entende que a nossa ligação por sermos novas criaturas, a natureza de Deus em nós é para a eternidade, gente. Bora crescer sobre a face da terra no reconhecimento disso tudo. Eu quero te falar, isso vai evitar muitas decisões e escolhas erradas, gente. Se a gente aprender a reconhecer sensibilidade, aprender a reconhecer, eu estou muito adiantadinho, eu estou muito empolgado. Não tem nada de errado estar empolgado, o problema é que a empolgação for da carne é perigosa, a empolgação tem que ser do espírito. E você sabe quando o teu espírito ele está, tem que aprender a separar, tem que aprender a separar. Então veja, sobre a pessoa do Espírito Santo, e depois eu vou continuar falando um pouco mais sobre isso aí. Algumas coisas são importantes, só trazer a tua memória para a gente renovar. O Espírito Santo, ele é chamado de terceira pessoa da Trindade. Isso não é colocado na Bíblia. A palavra Trindade não existe na Bíblia. Mas nós sabemos. E são três pessoas se manifestando, mas é uma só, é Deus Todo-Poderoso. Na pessoa de Jesus, na pessoa do Espírito Santo, e Ele mesmo, o Pai Celestial. Pastor, não vem com cabeça, creia, é só isso. E veja, Gênesis capítulo 1, verso 2, a terra era sem forma e vazia, havia trevas sobre a face do abismo, e o quê? A manifestação dele. Depois no 26, façamos, está no plural. Não me pergunte como é que isso rola. Um dia você vai estar lá em cima, você não sei se vai entender, mas se vira, eu também. Não é como diz o outro, é muito doido isso, pastor. É muito doido, mas é demais. Você entende que você tem o Espírito de Jesus em você? Gálatas, vamos lá, Gálatas capítulo 4. Não, mas é o Espírito de Jesus? É. Por isso, queridos, a Bíblia tem que estar em alta na tua vida. Gálatas capítulo 4, verso 4. Vindo à plenitude do tempo, Deus enviou seu Filho, olha aí, já mostrou. Pai e Filho. Beleza, e depois?
nascido de mulher, nascido sobre a lei, para resgatar os que estavam sobre a lei, a fim de que recebêssemos o quê? Agora veja o próximo verso. E porque vocês são filhos, diga amém a isso. Onde são novas criaturas aqui nessa noite? Meu Deus, você não é só uma nova criatura, você é filho de Deus Altíssimo. O céu está dizendo isso. O inferno pode dizer muita coisa, mas o céu está dizendo isso. Por isso que a gente tem que ficar com o que está escrito. Beleza? Então veja, porque vocês são filhos, Deus enviou ao nosso coração o Espírito de seu... Olha a nossa ligação, a nossa identidade. Aquele que se une ao Senhor se torna um só espírito com Ele. Eita, pastor, isso aí é, como diz o outro, é forte, né? Tem um irmão aí da escola que fala, é forte, pastor. É. O que é legal é que você recebe no Espírito, você começa a glorificar a Deus. O Espírito Santo te anima, cara. Eu tenho entendido que o Espírito Santo ele se movimenta para te animar e te fortalecer quando você pensa com Ele na palavra. Porque o Espírito Santo é o testemunho da verdade. Ele não vai testemunhar quando eu estou pensando besteira, falando besteira, que o mundo está difícil, as situações estão complicadas e tal. Isso aí é do lado de fora. A gente começa a testemunhar a verdade no nosso espírito, a meditar sobre ela, o Espírito Santo... Ele testifica. E veja aí, João, capítulo 1. Ele, Jesus, estava no princípio com quem? Porque Ele é Deus. Uau! E nós sabemos, todas as coisas foram feitas por Ele, e sem Ele nada do que foi feito é isso aí, Ele é Deus. 2 Coríntios 13:14. A graça do Senhor Jesus, o amor de Deus, 2, e a comunhão do Espírito Santo sejam com todos vocês. Olha a prova. Segunda coisa, eu vou terminar com essa aqui. Depois a gente vai continuar. O Espírito Santo é o poder de Deus como manifestação de seus propósitos. Não posso dizer só que Ele é o poder de Deus, fica meio incompleto. Ele é o poder, você não tenha dúvida. Mas esse poder se manifesta quando Ele está diretamente envolvido nos propósitos do céu. Diga aleluia. Daí eu vim aprendendo uma coisa muito legal. Você quer colocar a eficiência do céu para trabalhar a teu favor? Então certifique-se que você está no propósito dele. Vocês não fazem ideia do número de cristãos que estão fora do propósito de Deus. Estão fora da vontade dele, do que Deus estabeleceu para viver. Você não faz ideia, gente. Não sei, mas essa é a luta contínua para mostrar para aqueles que são novas criaturas, a igreja do Senhor, ei, não viva mais segundo a sua vontade, mas da vontade daquele que te chamou. O todo o Novo Testamento fala sobre isso, Paulo em Efésios fala sobre isso. Procurai saber, vamos terminar com essa passagem? Efésios 5. Eu vou pegar a partir do 15 com você. Já vai marcando aí na tua Bíblia. Portanto, vejam prudentemente como vocês vivem. Aqui na minha versão está como vocês andam, uma maneira de dizer como você vive. Olhem para cá. Aqui está envolvido aquilo que constrói ou pode destruir a nossa vida. Interessante, né? Ele está falando sobre o que nós escolhemos e decidimos todos os dias. O que eu decido e escolho pode construir ou destruir a minha vida. O mundo escolhe e decide tão errado, tão afastado da verdade, que está colhendo destruição. E vai piorar. Você sabe que nós estamos vivendo um tempo de grande colheita. Essa semana também, hoje mesmo, eu estava com a Deise almoçando, eu estava lendo um pouquinho essa passagem de Lucas capítulo 13, e Jesus ele conta a respeito dessa consumação dos séculos, né? Onde os anjos irão vir fazer a colheita, cara, e vão separar o joio do trigo, hein? E ele explica muito bem, dá uma lida lá em Lucas capítulo 13, a partir do 36, anota aí.
E aí está escrito isso. O que está acontecendo com o mundo é uma colheita de tudo de maldade, perversidade, malignidade que vem acontecendo e vem aumentando. Porque Jesus falou, no fim dos tempos vai se multiplicar a iniquidade. Então imagine então, o que o mundo está colhendo? É o resultado daquilo que vem plantando há anos, há séculos. Então quando Paulo fala sobre andar, sobre viver, e eu falei aqui domingo algo, você determina o teu futuro a partir de hoje. É óbvio que eu posso estar colhendo e vivendo muitas situações estranhas porque eu plantei errado. Todos nós temos experiências disso, de coisas indevidas porque eu não conhecia Jesus, agora cheguei, eu sou uma nova criatura. Tem muitas coisas que vão fazer parte por um tempo ou bastante tempo da nossa vida por plantios anteriores ao conhecimento a respeito da verdade. Mas a partir do momento que você está na verdade, você é consciente, você vai valorizar e vai tomar cuidado com as suas escolhas e decisões. Isso eu te garanto. Você vai começar a ser bastante seletivo e não vai deixar ser influenciado por outras situações para você fazer escolhas e tomar decisões. Então viva, escolha, decide de maneira sábia, não como infantil, como está escrito aqui. Aí Paulo diz assim, cara, a gente tem que remir o tempo, porque os dias, se já eram maus, imagina hoje. Então por essa razão, está tão claro, não está? Quantos creem que é isso? O Espírito Santo está falando conosco. Ele está falando conosco. Então Jesus está falando comigo e com você. Por essa razão, Elinho, não se torne insensato, cara, mas procure. Então vamos ter que procurar compreender qual a vontade do Senhor para a tua vida. Aí a gente acha que termina aqui, porque o que vem sendo falado depois, a gente fala assim, mas não tem nada a ver uma coisa que o Paulo está falando, ele está explicando, agora é que ele está dizendo, a segurança minha e sua, de nós estarmos reconhecendo a vontade de Deus na nossa vida. Aí ele vem falando sobre ser cheio do Espírito Santo. E sabe, o Espírito Santo, ele traz tanta claridade que você no seu espírito reconhece se você está errado ou certo. O que eu faço quando eu reconheço que eu estou errado? Ou pelo menos deveria fazer? Se arrepender. Verdadeiramente. E arrependimento implica em mudança de direção. Alguém está pegando? Também li hoje. Eu não vou falar aqui, falei para vocês, hein? Se tiver coragem, vem domingo para a igreja. Porque eu vou falar da igreja de Laodiceia depois no final. E Jesus diz assim, eu repreendo e disciplino a todos os que eu amo. Não, Jesus não pode ser dessa maneira, pastor Hélio. Jesus é amor. Pois é. É por isso mesmo. Está escrito lá. Ser zeloso e se arrepende. Porque esse é o tempo que a gente está vivendo. Pastor Hélio, como é que eu vou terminar? Você vai terminar bem desde que isso aqui seja uma realidade. Porque individualmente, eu e você temos que fazer isso todo dia. Que escolha que eu estou pronta para fazer que pode destruir a minha casa? Que vontade é essa que está doida em mim de fazer algo e tal? Como é que é? É assim que funciona? Estou dizendo, gente, a gente tem que ter mais temor na nossa jornada. Mas está todo mundo indo para lá, pastor. Graças a Deus, fala para o teu irmão, você não é todo mundo. É só que é um detalhe, você vai ter que pagar um preço de não ser todo mundo. Não vão gostar. Eu vou agradar o meu Senhor. Eu vou servi-lo até o final. Se a chapa esquentar, Jesus vai me ajudar a aguentar a chapa. É assim que funciona, gente. Mas aí, o Espírito Santo está sobre a tua vida. Vamos embora ficar de pé. Aleluia, hein? Pai, queremos te louvar nessa noite mais uma vez. Espírito Santo.
Aleluia. Espírito Santo. Pai, obrigado por esse companheirismo, pela pessoa do Espírito Santo em nós. Não só nos anuncia a verdade, mas nos guia a toda a verdade. Não falará por si mesmo, mas dirá tudo o que houver, tudo o que você disser para ele, Senhor. Obrigado, Pai, porque o Espírito Santo testifica a verdade. Ele não vai testificar em si a nossa vontade. Ele não vai testificar a empolgação do ser humano. Ele vai testificar a tua verdade. E nos direciona, que nos leva aonde nós precisamos ir. Pai, em nome de Jesus, marca o coração dos meus irmãos nessa noite, aqueles que nos assistem, a reconhecerem que é assim o processo de caminhar com Deus. Pai, ensina a cada um de nós a andar contigo de maneira plena, a andar contigo ao ponto de sermos construídos e levar outras pessoas a serem construídas, porque as nossas escolhas e decisões interferem na vida de pessoas, em o nome de Jesus. Obrigado pela claridade, Pai, pela ação do Teu Espírito através da Tua palavra. Nós não caminhamos nas trevas. Jesus é a luz, e quem caminha com Ele não tropeça. Pai, em nome de Jesus, libera essa consciência na vida da Tua igreja, na vida dos meus irmãos que estão à distância, Senhor, e têm se alimentado aqui nesse ministério. Em o nome de Jesus. Pai, muito obrigado, porque não somos um povo perdido, assim como o Teu povo no passado era guiado pela nuvem, a coluna de nuvem de dia e pela coluna de nuvem à noite, 24 horas por dia, não faltava direção para o Seu povo. Ele mesmo escolhia o lugar onde eles tinham que acampar. Que é isso? Pai, muito obrigado por essa noite. Aquieta o coração dos meus irmãos na pressão do inferno, gerando preocupações e ansiedades indevidas, Pai, que elas não vão prevalecer em cima das nossas escolhas. E eles possam ter paz no coração, de saber que tem um Deus sentado num trono que cuida, que governa, e se eu preciso de um milagre, esse milagre vai acontecer. Portas se abrirão, outras se fecharão, situações mudarão, assim como foram os homens no passado, e que nós lemos na Tua palavra, mas a Tua direção, ela prevalecerá, em nome de Jesus. Te damos honra, glorificamos o Teu nome, e todos digam glória a Deus. Aleluia.